Olha só, eu queria aproveitar, né, que nós estamos aqui hoje com 3 turmas, né? Então, na verdade, a gente está hoje fazendo a nossa primeira reunião integrada, né, de 3 turmas, e a gente está construindo aí uma coisa. E hoje, por acaso, eu encontrei, já é a segunda vez que eu caminho com ele lá na rua, que eu caminho ali, ele passou ali, a gente foi caminhando e tal. Eu queria problematizar com vocês uma coisa, que eu acho que é muito importante para o nosso laboratório, que foi uma ficha que caiu para mim, e já conversamos sobre isso aqui com o pessoal das turmas mais antigas, que a gente está hoje vivendo no laboratório. Nós chegamos a um ponto agora que nós estamos dentro do que eu percebo hoje no Brasil, de percepção dessa mudança que está acontecendo. E a abordagem que nós estamos fazendo aqui do laboratório, que é a consciência de que a mudança cultural é muito forte, que precisa de um laboratório para fazer coisas fora, essa aqui é a única experiência que eu conheço nessa linha de raciocínio. Não quer dizer que é melhor nem é pior, eu sei que é a que eu conheço. Pode ser que tem outros aí fazendo, mas eu não conheço. Normalmente as pessoas ainda estão naquela discussão de que vamos botar Twitter, Facebook, rede social corporativa, acreditando que vai haver uma mudança da governança incremental. Eu acho que vai haver uma mudança da governança radical. E a gente está trabalhando nessa direção. Então, o laboratório tem essa expectativa. Então, uma coisa que eu percebi, e eu acho que o Paulo tem contribuído muito nesse processo, que ele veio me cobrar, dizer assim, poxa, mas aquele negócio lá da que canto, que a gente podia pensar, a gente não caminhou, etc. E aí, e eu acho que ele colocou isso de novo agora, e eu acho que a gente tem que mudar isso, que é o seguinte, eu não acho que o laboratório é isto aqui. Acho que é um erro aí. Isto não é o laboratório. Isto é uma turma de formação de pessoas que está construindo o laboratório. E a gente está começando a dizer, o seguinte, porque o laboratório, as pessoas imaginam terça-feira e quinta-feira o laboratório. Isto aqui não é o laboratório. A minha obrigação aqui, como professor, é preparar vocês para fazerem o laboratório. Mas eu não sou o responsável do laboratório. Eu não sou o dono do laboratório. Nem quero ser, nunca pensei em ser. Então, quando a gente começa a dizer que o laboratório, a gente já dá a imaginar aquelas reuniões que a gente tem quando é no centro. Eu acho que isso é um erro nosso metodológico. E hoje eu percebi claramente esse erro. Porque quando a gente diz que o laboratório é isto aqui, a gente começa a cobrar daqui uma coisa que eu não estou preocupado em resultado. Vou dar um exemplo para vocês. Que parte da turma estava, parte não estava. A gente estava fazendo uma discussão semana passada com a turma 1, 2, de execução de coisas. E aí começou uma discussão meio doida, e eu não estava entendendo por que as pessoas não estavam se entendendo. E aí sabe qual foi a sagação que eu tive? A sagação que eu tive que era: todo mundo estava trazendo a sua multidisciplinaridade. Vocês já pararam para pensar que a gente não tem encontros na IPLAN multidisciplinares? Cada um trabalha no seu setor, cada um tem o seu perfil e os perfis se conversam. Quando você fala desenvolvimento, método ágil, todo mundo do teu setor sabe o que é método ágil. Quando você vai para um outro setor que não sabe o que é método ágil, você fala método ágil, o cara está escutando aquilo, está falando, esse cara está falando outra coisa. E o outro está pensando uma outra coisa. Eu estou achando que a gente vai precisar, na hora que a gente começar a conversar, criar umas camisetas. Eu sou... Pulseirinha. Uma pulseirinha. Uma coisa do tipo assim, para o cara poder entender que aquele cara que está falando, ele fala um outro idioma em alguns momentos. Quando nós fomos fazer essa discussão, que eu percebi isso. Na hora da discussão, tinha um cara, estava o Edson falando de metodologia de desenvolvimento, tinha um cara falando em banco de dados, o Paulo preocupado com interface, e aí o cara falando assim, não, mas eu acho que tem que ser isso, não, mas a interface, eu falei, gente,
Cada um está falando uma língua, Torre de Babel completa. Junta tudo sempre tudo. E aí, sabe o que eu saquei? Isso aqui é o seguinte, nós não temos prática de dialogar, de maneira geral, não é só a IPLAN, não. 1000 alunos, 1000 dificuldades de conversa. Nos últimos 7 anos. Todos eles com dificuldade de conversar. Não é culpa das pessoas. É culpa da cultura que nós estamos saindo, da ditadura que nós estamos saindo. Tudo bem. Só que quando a gente entrou no laboratório, a gente vai ter que ter um cuidado muito grande. Porque a gente tem que entender que nós falamos línguas diferentes. A gente às vezes não se apercebeu disso. E eu saquei isso. Que a gente estava falando línguas diferentes. Cada um com uma preocupação válida, importante, só que ele estava defendendo um lado e o outro falando outra coisa. Então a primeira coisa que tem que nomear é o seguinte, qual é o problema que a gente está discutindo? Estamos falando de lá de lixo, de impressora ou de papel higiênico de banheiro? Porque tem 3 especialistas em cada área e cada um falando uma coisa e o cara achando e a gente não definia. Peraí, estamos falando do problema do banheiro, da lata do lixo ou da impressora? A gente não conseguiu definir. E estava tudo no bolo. A gente vai ter que ter muito cuidado em relação a isso. Qual é a discussão, galera? É essa. Vamos clarear bem qual é a discussão. Foi essa a minha percepção. Estamos falando de formas de desenvolvimento de sistema. Então vamos deixar fulano falar que é o especialista, vamos entender qual é a posição dele e vamos ouvir a linguagem que ele está falando. Senão a gente vai começar a falar de coisas que a gente não está entendendo. Embolou tudo. Isso é uma preocupação que a gente tem. Isso é uma preocupação que a gente tem que ter. Por que eu estou falando isso? Quando eu estava pensando nisso, eu não estava preocupado em fazer o sistema que a gente estava discutindo. Porque o meu papel não é esse. Porque não adianta ter um resultado e eu não preparar vocês. Então o meu papel qual é? O meu papel é identificar que nós estamos criando um laboratório em que as pessoas têm multidisciplinaridade e as pessoas não sabem conversar. Com multilínguas. Porque a gente não vê que o outro fala uma língua que é diferente da nossa. E a gente tem que ter o maior cuidado quando a gente está começando a fazer esse trabalho. Porque todo mundo aqui está informado no departamento. Quando você sai desse departamento e vai para o transversal, a gente tem que entender que a gente está falando para um cara que não sabe o que a gente está falando. Não sabe os conceitos, não sabe a ideia, não sabe a preocupação que você tem. Então acho que quando a gente começar a discussão, a gente tem que primeiro levantar a bola. Qual é o assunto? Qual é o problema? O que a gente está discutindo? Começa a embolar? Será que a gente não está vivendo a Torre de Babel? É a crise da Torre de Babel? Foi isso que aconteceu naquele dia. Da mesma maneira que a André outra vez levantou a questão da colaboração, que a gente teve que inventar aqui colaboração digital, para evitar um cara no banheiro dizer, não é inovação? Então troca o papel higiênico. Não, é inovação colaborativa. Aí o cara, colaboração é qualquer coisa, não, é digital. Aí pronto, aí você focou. Quer dizer, você olha o tamanho do nome que a gente teve que dar, o palavrão, para evitar confusão. Senão o cara vai dizer, inovação o quê? É colaborativa. Mas colaborativa como? Digital. É colaborativa? Não é colaborativa, é digital. Se não é digital, não é nosso. A gente só faz inovação colaborativa e digital. Plataformas colaborativas. Se todo mundo quiser sair de mão dadas no Natal, chama o pessoal do laboratório de inovação para sair de mão dadas, é colaboração, não. Se o pessoal quiser sair passeada de mãos dadas no Natal, não é o laboratório que vai organizar, porque é só digital. Se for pelo digital, a gente vai, a gente faz. Mas se não for digital, não é a gente. Porque aí a gente foca. E aí naquele momento, o que eu estou preocupado? Naquele momento eu estou preocupado com o quê? Estou preocupado com a forma que a gente conversa. Essa é a preocupação do nosso curso. Eu podia passar e falar assim, gente, vamos ficar discutindo frescura, vamos entrar na parada, vamos desenvolver. Mas não é isso que é o papel do laboratório. O papel do laboratório é a gente, e aí tem o nosso problema que a gente vai ter que discutir. Vai ter que haver uma organicidade do laboratório fora dos nossos encontros. Então quando o Paulo me cobrou o negócio do que canto, eu falei, Paulo, até o Edson outra vez falou para mim, o ponto focal não é o Nepomuceno. Eu falei, eu retribuí. Paulo, o ponto focal não é o Nepomuceno. O meu papel aqui é abrir a cabeça de vocês para vocês atuarem no laboratório. Agora, como a gente nunca fez isso, e eu digo para vocês, nunca escondi isso, é a primeira vez que eu faço isso, nunca fiz. Aí eu vou,
bota outro professor, mas também não tem outro professor, ninguém nunca fez. E também não tem aquele livrinho Paradigmas, que também não tem na livraria. Laboratório de Inovação Colaborativa Digital Paradigmas, pode procurar à vontade, que eu já acho. Não tem. 50 regras para... Não tem. O seu também não explica nada. O seu também não explica nada. Então a gente está aprendendo aqui. Esse é o primeiro case. Então, dentro desse primeiro case, uma coisa que eu percebi é o seguinte: há necessidade, e eu acho que deveria haver uma reunião, deveria se marcar uma reunião, sentar com o Paulo, marcar uma reunião e pegar o projeto, por exemplo, do Que Canto e estabelecer como um projeto, por exemplo, do laboratório. Esse do Resolve Aí. Estabelecer como um projeto. Como é que vai se organizar? Aí pode trazer o problema dessa organização para discutir aqui. Ó, estou com uma questão que a gente está fazendo. Tudo bem, a gente vai discutir. Mas é o apoio, não é o espaço de desenvolvimento, porque não pode ser. Então isso é uma coisa muito importante, que hoje eu percebi. Quando as pessoas disserem, o laboratório não é a turma. A turma é a formação, preparação para o laboratório. Senão a gente começa a confundir as coisas. E depois, quando acabar o curso, como o Guto falou na vez passada, quando você for embora, isso vai acabar. É óbvio que vai acabar. Porque o laboratório virou a turma. Se a turma acabar, acabou o laboratório. Entendeu? Então a gente tem que criar esse espaço. Eu acho que a gente tem que pensar uma forma, tem que marcar um encontro, tem que sentar com o Paulo, definir prioridades, arranjar uma organicidade desse laboratório, eu também não sei exatamente como. Eleger uma pessoa, 3 representantes, precisa eleger ou não precisa, eu não sei, nunca fiz. Quando a gente discutiu a plataforma, aquele enunciado teria um ponto focal, que seria temporário. Pois é. Então eu acho que tem que colocar isso. Já houve. Pois é, tem que colocar para funcionar isso. Questão dos 10% do... Colocar para funcionar isso, e isso eu acho que deveria ser uma reunião fora do laboratório, marcada, conversada com o Paulo, que o Paulo hoje é a... Mas se isso foi apresentado, eu não... Foi. Não lembro de ter visto. Você falou no dia da... Foi o trabalho Era certificado. Foi o trabalho final. Mas no dia que a gente teve o término da turma, o presidente havia dito que poderia ser estudado de uma forma para a gente ampliar o tempo, a disponibilidade das pessoas para a execução desse projeto. Pois é, então eu acho que tem todas as ferramentas, e aí acho que é uma coisa que não vai depender de mim. É verdade. Estamos dependendo do líder alfa. Então eu acho que não vai depender de mim. Então eu acho que a gente tem que... Hoje eu percebi isso claramente, eu falei isso para o Paulo. Paulo, você não pode trazer essa responsabilidade para mim, porque não sou eu que vou fazer isso. Essa não é a minha preocupação. Sabe qual é a minha preocupação aqui? A alma de vocês. Só essa. Iremos todos para o céu. Exatamente. A minha preocupação é a alma. Se vocês estão se purificando no mundo 2.0. É isso que é a minha preocupação. Eu não tenho outra preocupação. Entendeu? De corrigir conceitos, de questionar, não sei do que, papá. Agora, se eu começasse do zero o laboratório, digamos assim, começou hoje o laboratório, a primeira coisa que eu ia dizer é o seguinte: olha, existe uma reunião que não é aqui, dos projetos do laboratório, que é externo. E eu vou preparando, posso discutir questões que estão sendo trazidas, mas o espaço aqui é de formação mental das pessoas. Aí eu tenho uma sugestão, eu sugiro que você faça um contrato, aí eu não contrato você e você vai ser o nosso líder alfa. Então, pode ser, pode ser. Olha só, ela quer matar você. Ela quer matar o líder alfa. A ideia é terminar o geral. Quer eliminar você. Viu isso ainda? A ideia, qual é a minha... Ela não tem líder alfa. Rita, qual é a minha fantasia? Sei que não se realiza, mas a Ah, que minha... eu toquei no pódio. Pois é, não, a minha fantasia é exatamente essa. Treinar e as pessoas fazerem. Então, essa é a minha fantasia. E eu acho que isso é possível fazer. A partir do momento que as pessoas se capacitarem, a partir do momento que as pessoas tiverem, as pessoas vão caminhando. Aí você pode, mais na frente, fazer um curso avançado do avançado, se for necessário, para uma recapacitação, uma discussão já de alto nível, etc. Isso pode acontecer. Mas é capacitar para as pessoas fazerem. Porque está dentro do espírito da rede. O que eu introduzo é o vírus e ele se propaga. Eu imagino que deveria ser isso. Então, isso é uma coisa importante que eu percebi.
eu acho que a gente deveria discutir como uma coisa fundamental. Então eu senti que o Paulo tem uma expectativa em relação ao que canto que tem que ser zerada. Porque tem um buraco nessa história do que canto, que é o seguinte, na minha opinião, o que canto é uma plataforma de notinhas, avaliação de lugares, estabelecimento que poderia ser de ônibus, e tem uma fantasia que o que canto abre o aplicativo para a gente mexer no aplicativo dele. Eu acho que isso é uma coisa meio doida, você mexer no aplicativo deles. Porque eu acho que ele pode abrir o banco de dados. Como o Paulo Chagas, que ficou em contato com o que canto, e o Paulo Chagas não está, digamos, no dia a dia do laboratório, tem que retomar essa discussão, sentar com o Paulo, colocar, é um projeto do laboratório? O que significa ser um projeto do laboratório? Alguém se responsabiliza por isso? Que também vai começar uma situação seguinte, como todo mundo tem 10%, todo mundo está tudo bem, pode ser que não tenha responsabilidade, né? Então como é que se responsabiliza? Como é que se tem responsabilidade dentro da rede? O projeto tem a o gente líder do propôs projeto. A ferramenta lá do André, né? Que era fazer um local para a gente poder registrar as ocorrências do laboratório e as pessoas se candidatarem. E a gente ficar usando a colaboração, né? E tentar, a partir dali, a gente se autogerenciar. E é uma gerência de todo mundo. Não sei se a gente tem condição de desenvolver essa plataforma. Ela está em protótipo no Axis, mas não tem todas as coisas, não tem as estrelinhas ainda, não tem as engines ainda, está num protótipo, né? A gente teria que pensar sobre isso. Seria, entre aspas, uma ferramenta de projeto colaborativa, não voltada para projeto, mas voltada para as ocorrências que a gente tem que dar conta. Nossa lista de pendência com os responsáveis. Seria mais ou menos isso, né? Não é uma coisa... Raquel, o que eu acho que é o seguinte, eu acho que, ótimo, se tiver uma plataforma... É uma ideia, né? Mas se você pegar no Google Docs, criar um Axis, que não são 800 projetos, é um projeto, são 2 projetos. Cria no Axis, projeto tal, tarefas que tem, e todo mundo administra no Axis, já é um puta avanço. Depois vai melhorando. Então, eu acho que o que a gente tem que ter agora, a gente tem que ter uma preocupação muito grande, um alerta que eu quero fazer. A gente tem que ter uma preocupação muito grande, porque eu tenho o maior interesse que esse projeto seja um projeto que vai acontecer, né? Da gente perceber que vai chegar um determinado momento que a cobrança de resultados vai haver. Né? Porque a gente percebe a importância da capacitação de vocês perceberem tudo isso, mas tem que ter um resultado, digamos, tangível na organização, dizendo, olha, tem aqui isso, já tem algumas coisas acontecendo. Mas a gente tem que apostar mais à frente. E aí a gente tem que começar a montar essa ideia. Quando a gente diz assim, nós estamos criando a Implan 2.0, outro modelo, a gente tem que vivenciar isso. Vocês vão ter que vivenciar isso de alguma forma. E vocês vão ter que começar a se preparar também, porque eu tenho mais 3 cursos. Eu vou dar esse mês que vem mais 3 cursos. Vou formar mais, teoricamente, a turma avançada, a gente junta todo mundo, e vou dar, de repente, para mais 2 turmas novas, digamos. Acabou esses 3 cursos, a princípio, está na mão de vocês no laboratório. A gente tem que começar a se preparar para isso. Senão vai acabar os cursos, né? Vai ficar aquele discurso, o Limpor não está mais aqui, acabou. Então a gente tem que começar a ver o seguinte, como é que a gente se prepara ao longo desse tempo, para quando a gente terminar, em julho, digamos, no ano que vem, os cursos, a coisa já esteja viva, funcionando. Fala, Paulo. Não estaria na hora, ou agora, ou quando estivesse terminando esses cursos, de criar uma startup aqui dentro, tipo uma salinha, uns equipamentos? Não seria o momento? O que vocês acham? Eu queria colocar o seguinte, o negócio dos 10%. Não sei se alguém já calculou, mas 4 horas semanais, vezes 4 ou vezes 5, dá 16, 19 horas mês. Isso já contempla 10% do mês de cada funcionário. Mas ele acabou de dizer que isso aqui não é um laboratório. Sim, então aí Então não é 10%. entra a camada do meio da Implan Rio. Por exemplo, a Raquel faz parte da camada do meio, ela é supervisora, ou alguma coisa no sentido. Então essa camada do meio, quer dizer, ou de cima, líder alfa, vai ter que líder alfa, vai ter que dizer, ó, a camada do meio, o pessoal agora vai ocupar 20% do tempo. Porque enquanto tiver 10 de curso, 10% já extrapolamos. Está fazendo um curso no laboratório, forma que a gente está atuando. Você não separa, eu estou às 1h59 de terça-feira, não estou fazendo inovação, às 2 horas começo a fazer inovação e para às 6.
A gente está atuando o tempo todo. Então você não Você pode está colocar lendo. 10%, 100%. É mais do que isso. Professores, eles têm uma área, uma carga horária Então, e tem uma carga mas por fora. alguém vai querer calcular isso a 10% e vai falar, ó, você pessoal, não sai. não vamos reduzir a questão à contagem de tempo. Eu acho que é uma atitude. É uma atitude de cada um de nós. Eu negocio com minha supervisora, com minha gerente, que eu vou ter atividades junto ao portal de dados abertos. Quando eu estou indo lá, eu estou indo com 2 perfis. Eu estou indo como inovador e como qualidade. Então acho que essa que é a ideia, da gente estar atuando o tempo todo, não é só concentrar então aqui. tem que levantar E sair dessa discussão de controle. Eu estou querendo sair dessa discussão, que eu vou fazer a continha que nessa semana eu fiquei 12 horas. Então, olha só, eu entendo eles. Não, entender, mas não é essa IPLAN que me representa. Não é essa IPLAN que me representa. A gente tem que fazer essa atitude. O Luiz, quando está fazendo as atividades dele, ele tem esses 2 perfis. Eles têm 2 perfis. A preocupação dele é outra. Pessoal, o presidente, ele sancionou o documento que a gente apresentou. Isso estava explícito. Aonde está publicado? Vê só. Não, então vamos lá. Vê só, publicado aonde? Não, tem que Eu que publicar. pergunto, precisa Olha só, publicar? para que isso aconteça, Precisa. A primeira coisa que tem que acontecer é levar isso para a reunião de diretoria. Para IPLAN 2.0 não precisa publicar. Peraí, olha só. Deixa eu te falar uma coisa. A primeira coisa que tem que levar isso é Paulo Roberto, tá? E 1 ou 2 pessoas sentar com ele e ele levar isso, essa ideia, para uma reunião de diretoria. Não, olha só, teve uma apresentação de final de curso com todos os diretores, o presidente, os assessores, todos foram convidados. Em uma apresentação. Isso. Você tem que colocar isso numa mesa, Não, isso numa já foi reunião. feito, Rita. Cadê o documento? Vamos olhar pra frente. Isso, eu não Vamos olhar pra frente. Posso falar uma coisinha? Senão não vai. Olha só, esse mamãe posso ir, mamãe não posso ir, Saindo um pouquinho Isso existe. da questão eu tô vendo. Peraí, deixa o pessoal falar. Vamos ampliar as diversidades. Saindo um pouquinho da questão específica, me parece o seguinte: primeiro, não sei, inovação tem um aspecto mais amplo do que fazer apps. Né? E me parece que houve um foco em fazer apps na percepção das pessoas. Que é isso? Inovação, apps, aplicativos para smartphone. Desculpa, não estou entendendo. Não, tá. Então, Fala a linguagem Mas a linguagem Cadê a pulseira? Espera aqui, Bruno, raciocínio. Faço a área. Então, o que acontece? E outra coisa, quando se fechou os cursos, sempre veio acompanhado de um projeto, de uma coisa mais tangível. Então, a percepção, me parece, que se desenvolveu nas pessoas, é que isso não é como você está falando, uma coisa viral que vai se entranhar na empresa, que é mais ou menos o que você está falando. Quando você vai fazer seu trabalho, você carrega a inovação contigo. Né? Entendeu? Não é uma coisa específica de inovação, você carrega a inovação o tempo inteiro. Quando você pensa no problema, você está pensando sobre o foco da inovação. E aí me parece entrar mais na questão viral. E não, me parece que ficou focado muito em coisas específicas. Não, inovação é uma aplicação, é um aplicativo para smartphone. Isso é inovação. Acho que aí foi um problema conceitual ou desvio de percepção. Não, Ricardo, a gente defendeu uma metodologia, essa metodologia vem sendo trabalhada, que pode ser aplicada a vários casos. O primeiro caso que a gente viu, os 2 primeiros foram transporte e plano de capacitação. Não foi, estamos propondo aqui a solução, não. Foi um método que pode ser aplicado em vários casos. Hoje a gente já está Isso foi sendo aprimorado. Eu entendo isso. Isso chegou a uma formulação. A gente chegou numa formulação, conceituando o que é o laboratório e princípios básicos do laboratório. É isso. Eu queria falar um negócio, Edson. Olha só, deixa eu falar uma coisa. Eu acho que você está falando uma coisa que eu acho que faz sentido, a Rita está falando uma coisa que eu acho que faz sentido, e o Martelê está falando uma coisa que faz sentido. Se há necessidade deste documento, e eu acho que há, independente, eu concordo com você, é o seguinte, independente do documento, as pessoas do laboratório estão trabalhando, beleza. Mas eu acho importante,
importante haver, por parte da direção, Formalizar. uma formalização para haver uma discussão. Porque, por exemplo, essa discussão que o Martiri está colocando é uma discussão relevante. Na minha avaliação, na minha percepção da realidade, eu diria o seguinte: o curso não pode ser colocado com os 10% do laboratório, na minha percepção. Não estou dizendo que ela é a verdade. Por que eu acho isso? Porque quando você faz um curso, você faz um curso. Mas parece que porque é um contínuo. Não, eu sei. Não, porque o curso é demorado. O fato de o curso ser demorado é por uma necessidade do próprio curso. Não é nem tão demorado assim, ele é longo por conta de você tem 6 dias de curso por semana. Se ele fosse todo dia, igual um curso de informática, sairia rápido. Ele tem só 50 horas. Esse curso de aplicativo vão ser 40. Só que é importante ele ser desse jeito, porque não é um curso que eu vou falar um negócio pra você, e aí na tua cabeça, não. Você tem que pensar, você volta, sabe? É um trabalho de mudança de paradigma. Por isso ele tem que ser longo, né? Eu teve uma época que eu fiquei desesperado de dia, eu fui dar aula particular, de informática. Aí eu dava minha aula, era assim, eu dava uma semana, pulava uma semana, aí quando chegava no carro, meu irmãozinho, faz tudo que eu te ensinei, senão a gente não vai avançar, né? Então essa coisa de você ir voltando é fundamental para ir sedimentando, senão você não sedimenta, o cara começa a... Então, eu acho que essa é uma discussão importante, isso que a Rita colocou. Eu acho que deve haver um documento, sim, de formalização da organização, dizendo que há um laboratório que está sendo criado, qual é o objetivo, aquele documento, formalizar aquilo, botar no papel, assinar, que há um laboratório, que as pessoas que fizeram a turma fazem parte desse laboratório, que essas pessoas vão dedicar 10% do seu tempo, que pede-se para todas as diretorias, gerências, chefias, para que liberem as pessoas daqueles 10%, os objetivos do laboratório, quais são, E acho que aí começa, Paulo, uma discussão que é: como é que se consolida esse laboratório? Está em aberto. Precisa de uma salinha? Sim ou não? Precisa de computador numa salinha? Sim ou não? Precisa ter uma reunião semanal? Sim ou não? Precisa ter uma reunião quinzenal? Sim ou não? Não sei. Qual é a sua opinião, Nepô? Não sei. Olha só, eu acho que isso que você falou agora clareou um pouco algumas coisas. Como a gente, eu pelo menos, como a gente está pensando assim, que o laboratório são essas reuniões que a gente está tendo aqui, a gente não parou ainda para organizar de repente alguma maneira da gente se comunicar, porque o Facebook realmente não funciona. Né? Não funciona nesse aspecto de você colocar, botar o projeto, olha o que está funcionando, está criando a máquina virtual, está criando blog, tá criando... essas coisas a gente fica tudo solta. Cada um está Posso reclamar? Posso reclamar? Eu, André e o Luiz já estamos trabalhando. Sim. Eu também e nós estamos nos comunicando. Eu também estou trabalhando. Parece que isso daí fica muito disperso. Só você isolado. E o restante. Não, é aquela coisa. Nós nos propusemos a trabalhar. Eu achei um pouquinho aquela história do copo cheio e copo vazio. Acho que a gente tem que olhar o copo cheio. Não, eu não estou criticando. Eu não estou criticando. É aquela coisa, eu não vou esperar um sistema de comunicação para começar a produzir. Mas aí, sem organização, a gente não tem como trabalhar. Como é que todo mundo vai se comunicar? Se cada um tem seus trabalhos, seus afazeres. Mas é aquela coisa. Primeiro, eu mesmo tenho 2 trabalhos. Primeiro põe o pé e depois o chão aparece. Paulo, quando você vai trabalhar, você primeiro não arruma essa bancada, arruma as ferramentas, você vai desmontando o motor. Tá faltando a chave, vou comprar uma chave lá. André, você tá me decepcionando, porque você já começou a trabalhar. Você, assim como a gente, já começou a botar a mão na massa. Mas aí fica, Paulo, sem a colaboração do restante, que eu acho que a gente está propondo é o seguinte, que de alguma forma a gente consiga ter um ponto onde a gente consiga colaborar todo mundo. Mesmo Beleza. Mas eu acho que começa a fazer e as coisas vão evoluindo. Você também já está trabalhando. Eu posso sentir saudade do tempo que ninguém estava fazendo. Se todo mundo aqui entrar junto de outra forma. Não tem uma coisa só para fazer, gente. Não tem uma coisa só para fazer. Cada um tem uma ideia, cada um. O que nós temos que fazer não é só desenvolvimento. Seja o que for.
se não tiver um mínimo de organização e de ordem... A gente vai estar fazendo coisa... Eu acho que se eu começar a fazer, se eu começar a fazer, eu vou fazer. Eu acho que agora... Enquanto eu Fala, Edson, depois a... Sim, eu quero problematizar essa questão da nossa forma de atuação. Vamos lá. Vamos lá. Rede. Estamos aqui para isso. Estamos atuando em rede. As pessoas não precisam ficar esperando os líderes alfas para fazer as coisas. Concordo. As pessoas estão vendo o painel, olha, tem um problema aqui, eu posso colaborar, posso tomar iniciativa. Quem que está em torno? Eu preciso de fora, preciso de dentro. Eu estou entendendo o laboratório dessa forma. Ele já vem atuando assim, desde antes. Desde antes. Essa questão da organização vai começar a engessar a nossa atuação. Se a gente começar, não, porque precisa disso, precisa daquilo, a gente tem que ver as atividades, equilibrar com a conceituação e ir trabalhando. Mas não tem A questão do logo, que eu acho que é emblemática. Houve uma atuação colaborativa, uma discussão colaborativa e se sai um produto. É isso. Simples assim. Esse logo já está na página no Facebook. E o exercício de fazer isso colaborativamente, eu acho que é o mais interessante disso. Não, 14, não sei qual é. Não, o da página lá, link e planilha. Eu e o Paulo, tem o logo a gente amarelo. sentiu uma falta Não, pode muito ter grande outros. Não, da eu estou pegando participação das exemplo. pessoas. Hã? Esse exemplo do logo é interessante porque assim, eu e ele, a gente sentiu uma falta muito grande da participação das pessoas. Houve uma iniciativa de um trabalho em conjunto e poucas pessoas Mas eu acho que foi puseram. acima da média, Luiz. Sim, mas elogio assim, não que foi ideal. acima. A gente até estava Cara, conversando, a gente estava teve conversando sobre discussão, isso ali no pô, intervalo. a Anis deu o pitaco. Não, mas não, a gente não muitas chegou no pessoas, final. Olha vários só, comentários, cara. quando a discussão estava ocorrendo, que eu e ele estavam conversando, o conceito, que era o Triskel, não sei o que, sei lá, ninguém entrou. Aí quando a coisa já estava quase pronta, a ideia já estava pronta. Não, Paulo, vocês estão sendo muito Isso aí é um exigentes. louco que contrariava tudo aquilo que estava Também acho. Vocês estão sendo muito exigentes. Pessoal, o ótimo, Cara, é inimigo do bom. o que Houve um salto. foi o que eu falei para as Foi um pessoas. salto. Foi o que eu falei para as pessoas. Eu acho que é uma iniciativa. Existem três possibilidades de um trabalho. No logo foi até ele que começou. Podia ter sim ou não. Então você tem não tem logo, você tem o logo ótimo, que eu acho que nunca vai existir, e o possível. O possível está publicado. Eu achei ótimo que tenha. É isso, também. Tô Gente, olha só, vamos. Antes, fala, desculpe. Já defendi a forma, vamos lá. Eu acho que Refoca. é uma forma nova de trabalhar, né? E eu acho que nesse momento a gente está se encontrando. Por exemplo, a Lu, eu não tive uma participação ativa, mas cheguei a conversar com o Paulo, opinei lá mais ou menos. Por quê? Isso é quase uma exceção, você. Não, mas aí é que tá, mas estava lá. Eu acho que é aquela iniciativa de, já que está aqui, pô, por que não opinar? A questão não é uma coisa que eu me sinto à vontade, porque eu não sou ligada a esse tipo de arte. Mas o que eu senti, eu fui lá e falei. Eu até falei assim, poxa, Paulo, eu me sinto oprimida quando vejo aquele símbolo dentro de um circo. E aí a gente até trocou aqui uma figurinha. Então, mas você participou. Você participou, você deu uma ideia. Uma das poucas. Sim, mas é uma forma, a questão é, quando a gente fala em participação e colaboração, eu acho que aqui a gente ainda fica, como estamos dentro de uma instituição, fica aquela noção de o que tem que fazer, qual é a atividade, como é que é. Ali funcionou colaborativamente, independente se teve 15 ou 215, tá? Mas aquela ali é uma nova forma de trabalhar. Não vejo o Facebook também como uma melhor ferramenta, concordo com ela. Porque a discussão fluía, às vezes eu tinha que ficar, poxa, onde é que parou, o que eles falaram antes, e eu ficava enlouquecida, mas eu quis colaborar também com o meu ponto de vista. Paulo, aquele texto que você colocou agora há pouco tempo lá no Facebook, eu gostei pra caramba daquele texto e daquilo lá. Deveria ter sido colocado no começo. Que é para as pessoas saberem como é que se faz um negócio e poder participar. Mas peraí, Peraí, já acabou. Eu estou querendo melhorar o processo. Já acabou. Uma outra coisa, formas de, enfim, criar coisas para o laboratório. Hoje a gente tem lá o blog, que eu acho que já até produzi um texto, vou passar, isso que eu não sei, que forma é essa? Eu vou lá, passo para ela, como é que eu coloquei lá tem o e blog. ninguém respondeu. Sim. Isso aí não funcionou no Facebook. Mas por aí exemplo. eu acho que vi o não blog. funciona. Ela botou Eu lá, botei, mas por quê? Os pontos vão eu sumindo, entendeu?
entendeu? Acho que o que ela fala é a questão do ou trabalha ali, ou a gente tem uma outra forma de se comunicar para ver o que está sendo produzido. Porque ela fez o blog, funcionou muito bem, mas como é que a gente alimenta lá? Criaram uma fanpage pro laboratório. Com qual objetivo? Eu às vezes fico meio perdida, eles são vários canais, a gente tem um grupo, agora tem a fanpage, tem o blog, acho que é juntando o que a gente tem. E, hoje a gente tem isso, dá para colaborar assim, assado, lá, cá, enfim. Mas o que não dá eu acho que a gente tem que entender o que dá para fazer hoje dentro desse método que foi apresentado. Não tem fórmula, é tentativa. Eu acho que não são canais de gestão do laboratório, essa é a minha crise. Eu acho que não são canais onde o que o Edson falou fez muito sentido para mim, porque ele falou assim, é uma questão de você ver o que está acontecendo e lá se candidatar a fazer. Só que nesse monte de canais não fica claro para você qual é o dashboard do que está acontecendo. O que está acontecendo? O que está pendente? O que está aguardando alguém para fazer? Não tem que ter um líder alfa para falar, mas isso tem que estar vindo, tem que estar em algum lugar, em algum ponto. Entendeu? Então eu sinto falta disso, de ter um ponto onde a gente consiga convergir esses canais. A gente acabou de falar isso aqui na discussão do 1746 e tal, da integração dos canais. Porque senão a gente tem alguém discutindo na fanpage, que naquele dia eu não vi, então eu não colaborei. O outro está discutindo no Facebook, o outro está discutindo no blog. Olha só, eu vou sugerir uma coisa. Primeiro que eu queria problematizar essa discussão, experiência de quem tem muito tempo no blog e tem muitas coisas no Facebook colocadas. A participação das pessoas é muito pequena, normalmente. E não é por causa disso que as pessoas não estão lendo, que não estão discutindo, etc, etc. Porque às vezes a pessoa não está envolvida. Então, uma ideia que eu penso em fazer, eu acho que a gente devia trabalhar da seguinte... Eu vou por experiências que a gente teve, né? Tem várias possibilidades. Eu acho que a gente tem que ter uma ferramenta que poderia ser, não sei o que é mais fácil, nesse momento. Não quer dizer que amanhã não vai ter a ferramenta do André, não vai melhorar. Você colocar num lugar todas as iniciativas que estão acontecendo. Pode ser, por exemplo, uma coisa simples, todo mundo pode editar no Google Docs um Excel. Então tem o que está acontecendo aqui? Tem ali o logotipo que está sendo discutido, e aí a pessoa coloca, tem assim, o que e onde. E você pode dizer assim, não, eu estou fazendo isso aqui no meu blog. Interessa. O Google Docs deve ter tudo, não tem não? De repente é uma ferramenta melhor do que uma... Não sei. Pode ser também, pode ser no próprio blog. Pode ser em qualquer lugar. Você tem as duas colunas, que é o que está sendo feito? Criei a máquina virtual. Fazer um índice. Um índice da Amazon. Quem fez? Luiz, aonde que está sendo discutido isso? Tal coisa. Aonde é o link para ver a máquina virtual? Está lá. O blog da Andréia, que a Andréia fez. O blog. Do laboratório. Andréia blog. Só uma coisa. Só um minutinho. O blog. Qual é a discussão? Onde é que está vendo a discussão? É no Facebook? É no Facebook. Então está discutindo o blog dela no Facebook. Link para discussão. Qual é o link do blog? O link do blog é aqui. Papapá. Então, você vai ter todas as atividades. Agora, eu acho que eu vou sugerir como premissa do processo é não ser uma coisa do tipo assim, eu coloco lá e fico esperando. Qual é a sugestão que eu tenho? Por isso que eu acho que a gente fez aquele cruzamento. Eu estou colocando o blog. Quem são as pessoas do laboratório que se dispuseram a mexer com divulgação? E aí, então, o que faz? Galera, botei isso aí, queria a opinião de vocês. Então, ser uma coisa mais proativa. O logo é isso aqui. Quer dizer, de repente, o Ricardo não quer dar opinião sobre o logo, mas ele quer dar opinião sobre o blog. Então, ele já se envolve naquele processo. E ele já pode botar no Google Docs, eu quero fazer parte da discussão do blog, eu quero fazer parte do blog. Né? E aí, então, ele entra. Então, talvez seja uma coisa mais... Agora, não pode ser uma coisa, na minha opinião, do cara que cria o projeto ficar achando que todo mundo vai. Então, já foca na galera. Galera, fulano, no próprio Facebook. Então,
aí as pessoas falam, é uma confusão, eu concordo, então tem que ter alguma coisa que centraliza. Agora, eu acho que o Facebook é importante, porque pode ser usado. Você pode pegar rapidamente, construir uma mensagem para as pessoas que você quer influenciar e dizer, galera, é melhor que e-mail, que você manda e-mail, e no Facebook está lá, galera, eu queria a opinião de vocês sobre o blog. Aí você vai escolher, ó, quero que o Paulo dê opinião, quero que o Antônio dê opinião, que o Martelê dê opinião, que o Caio dê opinião, pum. Sim, pode apontar. Aí aponta, aí a pessoa vai lá e comenta, entendeu? Eu acho que talvez tenha que ter uma proatividade. Agora eu concordo com a Raquel que tem que ter um negócio. Tem duas possibilidades que eu vejo. Ou no Google Docs da vida, ou no próprio blog. O Google Docs me parece um pouco mais organizadinho. Fazer uma planilha, e aí alguém poderia ficar responsável por essa planilha. Começar a planilha. Todo mundo tem acesso, todo mundo poderia mexer. Aí o Ricardo, eu comecei hoje fazendo tal coisa. Pode botar no Facebook, olha, introduzir na planilha, não sei do que é papá. Queria que fulano. Em vez de ficar muro das lamentações, ninguém viu o que eu fiz, porque ninguém me ama, ninguém me quer, uma coisa desse tipo, que eu acho normal. Eu fiz, tive um esforço, ninguém viu. Galera, fulano. E acho importante as pessoas saberem, voltar essa discussão, isso tem que estar na planilha. Quem são as pessoas que querem discutir o quê? Quem é o pessoal que quer mexer com desenvolvimento? Então aquele pessoal está lá, a lista. Então vamos lá discutir com aquela galera. Galera, cheguei a essa conclusão, dá uma opinião aí. Quem quer mexer com divulgação? Galera, por exemplo, o Paulo fez a página da fanpage, no Facebook. Para que a gente vai usar essa fanpage? Por que eu imaginei que tinha que ter a fanpage? Porque quando eu escrevo, por exemplo, no Facebook divulgando coisas do laboratório, hoje não aconteceu. Mas quando tem uma fanpage, eu não sei como é que você linka, você bota meia dúzia de letra ali, já aparece a página, linkando. Então a gente teria que criar um canal no YouTube para fazer o link do canal. Quer dizer, o cara, o que é esse link? Tem uma página lá na fanpage que reúne tudo de divulgação. Então tem o blog, tem a fanpage que vai fazendo. Pode ter uma relação do blog com a fanpage. Eu só acho uma coisa, que tanto o blog quanto a fanpage, elas são para comunicação externa. Isso. Não é para ficar discutindo coisas internas do grupo. Não, o blog até pode ter. Não, pode ter, mas uma discussão interna, ela tem que estar em outro canal. Eu acho que hoje tem um grupo, eu acho que é aquele grupo lá do canal, o grupo do laboratório do Facebook. Sim, eu acho que funciona, está funcionando por enquanto. É mais ou menos. Eu acho que a gente poderia, pegando a reclamação válida, né, da gente trabalhar uma planilha e nessa planilha ir colocando as tarefas. Fulano está fazendo o que, aonde e onde é que está a discussão disso. E aí introduzir para os caras. Aí a gente pode melhorar. Vamos fazer um sistema para melhorar isso? Beleza, o André pega aquilo, melhora, etc. Entendeu? Mas eu fico com medo da gente começar a dizer, se não tiver sistema, não vai funcionar. Não, primeiro tem que pensar o modelo, depois botar. Ao invés de estar no Google Docs, pode estar no consenso? Pode estar no consenso, pode estar no consenso. Eu, a Raquel e o André, a gente já começou uma discussão em torno da questão do desenvolvimento. E a gente está fazendo um site do laboratório, onde nós estamos colocando algumas iniciativas lá. Então a gente poderia botar essa planilha lá também, entendeu? Ou um link para o Google Docs. Pode ser. Aí eu acho que é uma questão. Para transformar num site institucional. Me surpreendeu, colegas, aí. Eu vejo o esforço, né, dos colegas, mas eu acho que a gente tem um perfil muito diferente. Eu me sinto muito feliz só em vir colaborar aqui. Eu entrei na empresa em 1996. Entrei, fui entrevistado, o que você quer fazer? Eu quero trabalhar com desenvolvimento web. Não fui parar em suporte, estou há 17 anos trabalhando com suporte e rede de fibra ótica, que é um assunto que não é pertinente aqui. Quer dizer, eu acho complicado, cuidado só com isso, gente. Senão, se você quiser dizer, agora. Eu queria falar isso agora, porque não é. Não, mas eu acho que dá opinião, gente, todo mundo já viu um logo da BMW. Sim, se eu não... Se você não tem opinião, eu acho que sim. Eu só tomei conhecimento da logo, eu até tinha falado com o foi, então eu devo apresentar, porque me parece que já está pronto. Não, eu estava falando, não, bota lá, legal. Eu falei, então tá, eu entrei porque eu tive uma descoberta tardia da coisa, entendeu? Martelê, fala aí. Eu queria falar sobre a discussão que foi iniciada no negócio dos 10%.
aí citando ali o Edson, que é a respeito do seguinte, colocando de outro aspecto. E nosso amigo aqui acabou de levantar que eu estava pensando nisso, estava querendo aqui falar. Nós somos uma equipe multidisciplinar. Isso em questão dos 10% que você falou, Edson, ótimo. Eu sempre tentei dar muitas sugestões, iniciativas e fui barrado. E nem por isso eu não desanimo. E faço, inclusive, coisas por debaixo do pano, porque senão ninguém deixa de fazer. Então a ideia é essa. E vão melhorando quando está bonito, agora está pronto. Entendeu? É isso. Mas o que acontece? Se a gente for levantar, que não vem a questão agora, mas só conceitualmente, levantar quem, como nosso amigo aqui falou, ou como muitos aqui, começaram o desenvolvimento de sistemas, metendo a mão na massa, e hoje não metem a mão na massa. Então isso que eu quero dizer que equipe multidisciplinar. Então uns têm tempo, outro sistema quebra e não vai ter tempo durante um mês. Acabou, saiu fora do grupo. Então, quer dizer, a gente tem que ver isso, até esse negócio de colaboração da imagem e tudo mais, a gente pode se reunir, não virtualmente. Eu acho que isso aqui é ótimo, porque o que nós já falamos aqui é um aprendizado enorme em poucas horas. No mundo virtual fica aquele negócio correndo e ninguém entende nada. Eu vejo por esse lado. Então pode se reunir, realmente pegar um tempo e tudo mais, para, fora o Nepomuceno, começar a definirmos. Aí, inclusive, o seguinte, a Rita, é ouvidoria, vai colaborar como? O que ela está propondo colaborar? Ah, eu posso entrar em contato com as esferas maiores, a gente jogar alguma coisa assim, porque assim, ela vai colaborar com programação, o cara fica esperando, como você falou, não vai. Ou então, alguém programou em COBOL, e o web não entende nada, nem como é que funciona o negócio, então não dá. Então acho que a gente tem que se reunir e começar a fazer isso. E aí, cada grupo nem sempre vai poder negociar com o superior. É isso que eu falo que... Ele acabou com questão de documento. A Rita, inclusive, tem uma lei especial para conversar com os poderes superiores. Não, assim, colaborando, Martelito, cada um entra com o seu melhor. E que não necessariamente está vinculado ao cargo que está hoje. Ou melhor, com o que é disponível. Né? E mas o grupo pode fazer até uma pressão com um documento, não sei o que, para que isso flui um pouco mais fácil. Todo mundo está entrando para melhor. Quando você faz uma crítica, uma sugestão, consegue fazer um protótipo, eu acho que faz parte aí dessa... mas se mesmo que não tenha o líder alfa, como o Nepo mesmo disse no início, tem que ter uma certa gestão disso, porque senão cada um, agora eu quero fazer isso aqui, não, cada um aqui vai ser um pouco líder alfa. Aí o Nepo sai daqui, a gente está sendo híbrido, a gente está híbrido. Sim. Você não consegue se ver, em algum momento tem que tomar uma decisão. Quando o Paulo lá, né, Luiz, começaram vamos afunilar, você acabou tendo que tomar uma decisão. Isso é o que a realidade vai levando. Entendeu? Agora eu acho que foi brilhante. Sem essa expectativa de achar que vai ter aderência de todo mundo. Não vai ter. As pessoas têm 350 decisões por dia. Se ela tiver 20 minutos por dia, né, para tomar 5 decisões que tem a ver com inovação, já ganhou o dia da inovação, entendeu? Mas ó, juntando aí, por exemplo, eu estou no mesmo caminho do Tonho. Eu também sou infra. Então não tem nada a ver com desenvolvimento, nem nunca desenvolvi na vida. Mas você pega, por exemplo, uma participação no logo, naquela discussão do Facebook, eu acho válido. Você pode participar, qual é o melhor? Você pode opinar sobre o 3D, 2D colorido, isso você pode fazer, cara. Eu de info posso fazer isso. Desenvolver eu não vou poder. Entendeu? Então eu acho que a participação não quer dizer, por exemplo, primeiro, você não, entre aspas, não deve cobrar. A pessoa tem que estar ali, se ela quiser participar, colaborar, ponto. Agora, eu acho que todos podem colaborar dependendo, assim, com um tipo de colaboração diferente. Talvez não na expectativa que você possa ter desenvolvimento de um logo, entendeu? Eu conheço ferramentas, eu conheço isso, entendeu? Um ou dois vai ter isso se tiver. Né? Mas os outros podem colaborar, dizendo, eu gostei desse, achei esteticamente bonito. A colaboração, a atividade que você faz aqui. Você falou assim, eu sou de infra, o Tonhão também. Mas acontece que a gente não está falando só da função uma opinião. Tem não, outras mas acho que ele falou isso. Ele falou isso. Posso dar uma ideia prática? Ainda. Pode. A gente usa para desenvolver, lá na minha equipe, o desenvolvimento ágil. Kanban. O desenvolvimento ágil, ele não serve só para programação. Ele serve para qualquer tipo de projeto.
Como é que funciona? O grupo pode ter 3, 2 ou 10 programadores, analistas, enfim, disponíveis. Você vai, em conjunto, estabelecer as atividades. O que tem que ser feito? Não, é isso que eu acabei de falar, não tem nada a ver. A gente usa em programação, pode ser aplicado em qualquer projeto. É uma questão de você organizar as tarefas, as atividades, o que tem para ser feito, definir se foi importante ou não. No caso da programação é importante, mas para outros casos pode não ser. A prioridade dessas tarefas, ordem, né, pré-dependência e tal, e de repente grau de dificuldade, no máximo. Organizou, agora o grupo vai poder falar, eu posso pegar aquela atividade ali, entendeu? Essa aqui eu posso pegar, e vai todo mundo, o grupo vai redistribuindo as atividades e cada um vai ficar com uma parte. Cada um faz a sua atividade, acabei a minha. Vamos lá no quadro de novo, vamos ver o que tem ainda faltando para fazer? Eu acho que isso é um mecanismo que estavam falando ali. Então, tem que ter. Que ela não estava aqui e é o que a gente estava falando no software do André. Ter um local para centralizar todas as atividades. A gente tem tudo isso aqui na empresa. E a gente tem o Gira, que é gratuito, você pode ter uma conta nossa. O mais simples são os camões. Tem, aqui não falta recurso pra gente, dos post-its. Eu tô falando de repente um mundo virtual é melhor, porque a gente não vai ter espaço pra ficar guardando esses Eu acho que tá faltando uma série qualquer um, de qualquer lugar poderia acessar isso. O Gira seria perfeito. As pessoas podem ser reunidas para conversar. Beleza, deixa eu fazer diversificação. Carol, as respostas que eu... Peraí que a Carol vai falar. Deixa ele se defender. Olha só, a gente está tão acostumada em ter um líder, uma equipe, trabalhar assim, que eu acho que é isso que está fazendo falta aqui, entendeu? Quem é que vai montar essa maldita planilha que o Nepomuceno falou? Edson, você está há mais tempo, você faz isso, você está... Ordena. Dividir tarefas, é isso, gente, dividir para fazer uma logo. Quem é que pode colaborar com uma logo? Tempo, começou no dia tal, é isso aí no projeto, de planejamento. Olha só, deixa a Carol falar. Fala, Carol. Isso. Pega o negócio do André. Eu concordo ali com o Paulo em relação à questão de ter um centro, de ter uma salinha, onde a gente possa ver esses outros 10% além do tempo que a gente fica aqui. E outra coisa é a questão da regulamentação desses 10% aí. Quer dizer, só aqui na turma aqui, lá da minha gerência, fica em cima. Eu acho que não tem nem que falar em 10%. Eu tenho que falar em ser cedido. Tá vazio lá, tá desguarnecido. Como é que todo mundo sai para desenvolver? Porque a gente tem coisas que é fácil. Olha só, quanto à sala. A gente sair daqui, chegar ali, negociar uma sala, começar a negociar, começar a fazer essa mobilização, entendeu? Ele pode botar isso no papel. A Rita está oferecendo a sua sala para o laboratório, é isso? Eu não tenho sala. Tá falando. Eu não tenho sala, não, mas eu não E vamos dizer, só terminar. Eu não sei se é lógico que eu estou pensando nisso. Exatamente. Eu evito. Pois olha o cara feio. Porque todo mundo olha o cara feio. todo mundo. Aonde? Se você ficar olhando o Facebook aqui embaixo. Durante o horário de trabalho. Aqui deve É verdade. Não, mas isso é geral. Se você é um chefe e você tá no Facebook. Grupo de inovação, participa da ferramenta de trabalho. Como é que é essa ferramenta do André? Que hora de cara feia? Dá uma Tem uma ferramenta. Tem uma ferramenta que ela é integrada agora com o Google, que você consegue botar as demandas lá e cada um diz o que está fazendo. Eu vou lembrar o nome. É Wave? Não é Wave não. Eu vou ver e vou postar lá no Facebook para todo mundo ter uma ideia, que eu andei olhando. Ela é o seguinte, não tem um líder. Você pode definir um líder ou não, ou vários líderes. Isso aí para mim não faz diferença. Mas você pode botar as tarefas lá, ela é integrada no Google Agenda, integrada com tudo, ela integra com tudo, até com o Facebook. É uma ferramenta. Eu vou botar o nome lá, é uma ferramenta que tem agora, é nova. Da onde de quem? Não é do Google não.
Eu testei, só que não estou lembrando o nome agora. Muita coisa para lembrar. Eu vou botar lá para a pessoa dar uma comentada. O que ela faz? Você bota projetos lá e quem quiser assumir o papel, assume. E diz o que está fazendo nessa ferramenta, entendeu? E ela está integrada com o Lúcio. Ela manda e-mail, ela já bota assim as principais funcionalidades, tá? Eu vou botar o link, por favor. Raquel. Não, acho que é isso aí. Tem um local centralizado para marcar as atividades. E quem vai procurar esse local? Inclusive, na rede. Na rede, cadê o pessoal de infraestrutura? Abre um lugar na rede, pô. No local que todos falam. Como lugar na rede? A rede do campo, tem tantos servidores aqui, pô. Não é no Google. Pelo menos é um lugar fixo para se encontrar. Onde a pessoa se candidata, eu fiquei sabendo que ela se candidatou. Para que não tenha 5 pessoas fazendo atividade. Para que a pessoa tenha noção de quais são as atividades que precisam ser feitas. E não fique no murundu com aquele Facebook que tem 500 pessoas dando palpite sobre assuntos que vai. Também tem que voltar a todo mundo. A rede lenta. Aqui não vai levar ninguém a produzir coisa nenhuma. Vamos nos encontrar no Second Life. Nós precisamos ter um lugar enxuto. Atividade tal, eu quero. Beleza, acho que está voltado. Fala aí. Complementando o que a Giovana falou, o método ágil evoluiu do Scrum para o Kanban. Kanban é um dashboard que é feito virtualmente ou presencialmente com os post-its, onde você define as suas raias, demandas em curso e feito. Foi o que a gente viu lá. É simples assim. Sim, mas a equipe Java já faz isso. Já faz isso, a gente trabalha assim e tem A funcionado. gerência de qualidade lá também já faz isso. Eu vou, para fazer um benchmark, vou postar uma ferramenta que a gente já usa, que é livre, que implementa os Kanbans. Qual o benefício do Kanban? Transparência. Qualquer um pode ver o que os outros estão fazendo, o que já foi feito, o que precisa ser feito. Agora, é que negócio, eu ainda não tenho clareza se para um grupo diverso assim, é a ferramenta mais eficiente. Se fosse, eu já teria proposto. Entendeu? Mas eu acho que tem isso. O princípio é transparência e você ter de forma organizada colocação de demanda. Aí depois você começa a ir refinando. Olha, está tendo um gargalo, por exemplo, na identificação lá de tarefa. Mas vamos melhorar aqui. Tem vamos botar 2 raias. Tarefas que já foram demandadas e que foram priorizadas. É ágil mesmo. É ágil. Você no meio do caminho resolver e é atualizado de forma colaborativa. Ela é a expressão do que as pessoas vão fazendo, entendeu? E isso é discutido. E não precisa ser presencial, porque a gente já usa virtualmente. Tem uma ferramenta lá que você vai ver certinho lá. Tem as reuniões esporádicas, mas... Em relação à reunião, acho que a gente tem que mesclar. Charles, fala. É tudo muito novo, né? A gente está achando, está ajustando, né? A gente vai encontrar um caminho, a gente vai se entender, qualquer coisa vai evoluir. É tudo muito novo, então é por aí mesmo, é isso aí. Didia. Eu acho isso, eu acho que a gente pode adaptar, digamos assim, como que ele falou, o detalhe, porém da gente aqui ter vários assuntos, não só programação, né? Então, mas eu acho que o método ágil, o Kanban, essa coisa toda é uma excelente forma de organizar qualquer tipo de projeto. Dividido, com um monte de coisa dentro, você pode organizar. A ferramenta a gente vai vendo, escolhe uma, cada uma dá uma pesquisada, a gente junto resolve, testa uma, testa outra, se não ficar legal vai para outra. Isso é uma questão só de prática mesmo, de resolver. Mas olha só, o importante é começar. Fala. Pega essa, vamos começar. Eu acredito que nós estamos criando um prédio. E nós estamos na fundação dele. A gente abriu um buraco, a gente não sabe que tipo de terreno a gente tem. De um lado a gente tem lama, do outro lado a gente tem saibro, de um lado a gente tem pedra. Mas nós estamos caminhando aqui para uma base sólida. E depois que fizermos isso, o prédio vai de dentro um pouco. Isso foi. É o prédio ou o barco que vai dentro Mas eu acho que é um poético,
presta. Quem quiser vai pro presta. O embasamento demora mais. Depois que a estrutura. Vamos, gente, eu acho que a gente tem que começar. Vamos começar. Entendeu? Ele vai passar lá a ferramenta até, sei lá, hoje é que dia? Terça, quarta, quinta, todo mundo já vai ter uma ideia para trazer aqui para a próxima semana, ou então a gente já vai discutir sobre essa ferramenta. Vamos começar a usar, eu posso ver a sala com o Paulo, posso ir ver atrás, cadê o documento? Eu não li esse documento. Então eu quero ver, a gente pode sentar, refazer esse documento, pedir ao Paulo, coloca na pauta dentro da ferramenta para colocar isso em reunião de diretoria, liberar da sala, a gente pode começar a ver equipamento, quantos? 2, uma mesa com 2, mesinhas simples, não vai ser nada demais. E só isso já vai ser uma batalha, tá? Só até esse passo. O que nós vamos fazer? Mandar eles para o treinamento, vai começar quando? O Maurício deu uma contribuição que ele falou assim, eu quebrei 2 vezes, graças a Deus. E é isso que a gente está fazendo aqui. A gente tá achando que a ferramenta é adequada. Não, a gente, vamos lá, essa ferramenta não foi. Vamos construir uma outra. Tem que começar de algum lugar. Tem que começar. Paulo, quero falar 2 coisas. A primeira é uma coisa muito séria. Eu já fui analista de sistemas, já programei. E uma coisa assim, muito importante que muita gente não deve saber. Nem tudo é desenvolvimento. Nem tudo. Nem tudo é desenvolvimento. Mas quem foi que disse que tudo é desenvolvimento? Não, é que vocês, volta e meia, vocês levam a discussão... Ser lembrado isso. Volta e meia, vocês levam a discussão para método de desenvolvimento, ferramenta de desenvolvimento. Não é o que está se tratando aqui. Mas não é desenvolvimento, é produção. É produção. É execução de um projeto. A gente não está com um projeto aqui? Então... Tá. Foi problema e solução, Paulo. A gente está discutindo uma ferramenta Foi problema e solução tecnológica que vai auxiliar a gente a desenvolver. Então vou refazer de uma outra forma. Existe produção fora do controle. Estou errado? Produção fora do controle? Fora do controle? Você pode produzir antes de começar o controle. Eu estou fazendo, você está fazendo. Eu sou a favor de organização, mas contra o controle. Isso, é organização, não é controle. Nem tudo é isso. Aí a outra controla é liderar. A parte 2. Prova disso é que eu também, que não sou mais da área de desenvolvimento, eu acabei cometendo o mesmo erro que vocês. O André estava falando agora, mas aquela tabela que você colocou lá, aquela lista que você colocou lá de como fazer um logo, tinha que ter sido colocada no início. Mas eu já tenho aquilo dentro de mim. Como vocês não colocam aqui, a linguagem vai ser essa, estamos discutindo isso ou aquilo. Então, é aquela discussão. Nós estamos num grupo multidisciplinar. Então a gente tem que primeiro mandar como é que é? Que o modem manda para o outro lado. O knowledge. Você manda o knowledge pro cara, mas ele está falando a mesma linguagem que você para começar uma discussão. Isso aí. Eu sou da área administrativa, vocês estão na infraestrutura, mas eu venho de Clipper, de Delphi, programa de PHP e MySQL. Então tem também essa vivência na área de desenvolvimento que eu tenho fora daqui. O que acontece? Eu acho que o mais importante é que eu agora entendo que eu acho que o 1746 é vertical. Eu acho que isso é fundamental. Antes. Eu ainda estou tentando entender, né, como a gente pode trabalhar melhor. Vi a produção da logo, eu achei muito positivo. Acho que assim, foi uma das primeiras iniciativas. Teve o blog também, mas ela acabou... Ele foi primeiro, vamos dar certo o que é certo. Ele começou antes de mim. Sim, mas acho que começou assim. Acho que os dois foram assim, determinantes para sair alguma coisa, né? E uma coisa que eu senti hoje, não sei se é uma percepção minha, né? Acho que a gente fica reclamando muito e dá pouco crédito ao que a gente está promovendo aqui, que é essa revolução dessa nova forma de pensar. Acho que a gente precisa promover mais isso,
do que ficar lá mudinhando naquelas coisas do passado. Acho que aqui é para botar coisa nova, como a Raquel falou, é ter uma perspectiva de fazer diferente e não ficar reclamando. Hoje a minha frase seria menos reclamação e mais revolução cognitiva. Beleza, Tônia. Mulheres. Faça. Martelito. Bom, eu penso o seguinte, sintetizando isso tudo, vou tocar na mesma palavra, infraestrutura. Então, o que eu penso? Se nós esperamos que qualquer aplicação, qualquer produto que a gente venhamos a fazer permita a participação, colaboração do cidadão, seja lá de quem for, nós internamente temos que nos reunir e conseguir de nós mesmos participação e colaboração. Eu acho que está construindo, como a Jaque falou, quer dizer, realmente, mas a gente tem que se organizar, tem que ter um pouco de organização física, eu acho, assim, com reuniões, inclusive a gente tentar numa sala assim totalmente isolada acusticamente, para a gente gritar e socar a parede e tentar. Problema, não tem. Eu acho que a gente vai conseguir, mas tem que ter esse espaço nosso, né, que a gente tem que tentar achar, que aí nós vamos conseguir colaborar, infraestrutura aqui, a gente, para conseguir fazer coisas maiores. Até porque eu estou enganado, é a primeira vez que a gente conhece a turma terceira, né? É a primeira vez que está reunido com a terceira. Não, já tenho. Não, você da terceira. Ele não. Não, mas eu já vi em outros também. Formalmente sim, mas já participaram de reuniões, já foram na apresentação. Então isso aí, vamos. Carlos, não precisa ser formal também, né? O professor já falou praticamente tudo, mas a única coisa que eu queria levantar é porque a gente tem que tomar um pouco de cuidado e ter serenidade. A gente está lidando com o ser humano, né? Ser humano a gente sabe que não é perfeito, que tem egos, tem tudo, inclusive no grupo lá, ele criou a página, alguém mandou um negocinho lá cutucando, ele até respondeu, não, tô aqui para ajudar, quem sou eu, não sei o quê. Eu acho que não vem muito ao caso a pessoa fazer isso, mas ao mesmo tempo a gente vai... Isso, exatamente. Mas não foi cutucando não, foi elogiando, foi só uma maneira irônica de elogiar. Ainda tem esse problema, tem o lance da interpretação, né? Eu interpretei como uma cutucada, você já não interpretou, então a gente tem que tomar um pouco cuidado com isso. Beleza, Geraldo. Só acho que a gente tem que, independente das funções, todo mundo participar de tudo, existem pessoas que têm uma vivência maior de determinado ponto. Bom, então esse tem que ser considerado, essa informação tem que ser considerada. Quando a pessoa vai discutir, eu vou discutir Code Fusion com o Luiz, que trabalha com isso, eu não trabalho com isso, eu trabalho com outras ferramentas. Então, ali eu falo de banco de dados SQL, opa, legal, eu conheço o SQL. Então eu vou dar uma opinião, que aí para e aí conversa e tal, a gente chega, ninguém é dono da verdade, mas eu acho que tem que ser dada essa importância um pouco, né? A esses elementos, a gente vai conseguir progredir muito mais rápido, né? E mostrar para eles lá fora o que a gente tem. E outra coisa é o seguinte, como eu coloquei lá naquela frase, né? Não tem a solução para o seu problema, nem tem a solução para o meu problema. Eu sei que nós temos que achar a solução para os nossos problemas. Alguém entendeu? Ninguém entendeu. Você completar, tá vendo? Eu acho que eu tenho um problema. Precisa de valer? Qual é o seu problema? Seu consultor. Qual é o problema? A gente falou agora há pouco um pouco de formalidade, né? Tem que ter uma coisa mais formal, não sei o quê. Aí só não estou criticando, estou só colocando aqui para a gente melhorar o processo. No caso do logotipo, de novo, foi colocado lá vários logotipos, vocês conversaram lá, fizeram um raciocínio, teve discordância desse raciocínio, que o pessoal achava que não tem muito a ver com a identidade aqui do que a gente está fazendo, que aquilo lá é uma coisa mítica, né? Apesar de ter aquele negócio lá da proporção das cores, não sei o quê, mas não, tinha gente discordando. E consenso, que foi até o nome que a gente foi escolhido para fazer o negócio da web, o que é consenso? Consenso é democracia. É justamente o pessoal chegar num consenso, o que é? É votar e decidir. A maioria ganha.
Simples assim. Isso para mim é consenso, né? Que a gente está procurando aqui, que foi decidido desde a primeira turma. Esse logotipo que você colocou lá no final não foi votado. Se existiu alguma forma de votação, teve um voto dela, teve um voto meu, mais alguém aí votou alguma coisa naquele colorido com bola, que eu achei mais legal, né? Você foi ditatorialmente, colocou o logotipo lá, sem uma votação. Você deveria, no mínimo, colocar lá. Tem uma votação, se encerra em uma semana, votou, não votou, aí se tiver um voto, um único voto, aí me dá só um parênteses. Eu não sou desenvolvedor, eu sou publicitário. Você vai aceitar votos nos seus códigos? Voto no meu código. Nos seus códigos? Sim. Os códigos? É uma questão de inteligência emocional. É uma questão de inteligência emocional. Não é isso. Você acabou de falar. Votar no resultado final pode ser. Você não vai votar na maneira de fazer. Como nós também não vamos votar na maneira que você fez. Mas o resultado, se nós aceitamos ou não tem que ser votado por todo mundo. Nós estamos discutindo tudo que está sendo feito. Se nós vamos usar colaboração, então, votar, por mais que você seja publicitário, o logo final a ser adotado é para ser votado. Não é para ser imposto. Não discordo. Eu sou doutor em publicidade. Não estou me colocando como doutor. Eu só estou colocando que existem coisas e coisas. Eu não posso chegar... Que vai programar. Agora, o que o programa vai fazer, nós vamos votar sim. Carlos, como ele foi feito? Eu acho que a gente já falou bem aí, foi bem rico. Eu estou esperando a semana aí para ver o que vai rolar no desenvolver. Luiz. Eu acho que hoje a gente consegue vislumbrar aqui que a gente chegou no cerne da questão do nosso curso, né? Porque a gente está falando o tempo todo de um mundo novo que está vindo, que exige uma governança participativa. Só que as ferramentas para esse mundo novo não existem ainda. Então, cabe a nós criar as ferramentas. Algumas já começam a se adequar. Quais são os problemas que a gente está tendo? Como chegar num consenso num ambiente diverso? É justamente o que está acontecendo no mundo. Em vários países, continentes. Quer dizer, a população cresceu exponencialmente, tem uma diversidade enorme, cada um quer uma coisa de um jeito diferente, e a gente tem que administrar isso. Então, a gente está num micro-universo aqui, no laboratório, sofrendo desse mesmo problema. Como atender a todas essas diferentes demandas, né? Então, a gente está procurando uma ferramenta para tornar isso possível. Por isso que está sendo tão complicado. Mas cabe a nós tomar a iniciativa de usar alguma coisa. Por exemplo, você deu a sugestão do método ágil, o Leandro deu outra sugestão de uma ferramenta que ele conhece. Enfim, a gente vai aos poucos construindo. Sim, exatamente. A gente vai construindo e por tentativa e erro, porque é uma coisa nova, ninguém tentou ainda. A gente vai acabar com um modelo que pode não ser o melhor, mas é o que existe, né? O que a gente criou. Mas nada é engessado, né? Para ser o nosso melhor modelo agora. Exatamente. Ele vai passar por transformações o tempo inteiro, porque é isso que faz as coisas serem modernas. O fato delas estarem preparadas para as mudanças, porque elas acontecem e pronto, né? Então você não se adequa às mudanças, você fica parado, engessado, né? Sim. Então quando você vai caminhando junto, vamos lá, vamos tentar. Como é que a gente vai saber se o troço vai prestar ou não pra gente? Vamos experimentar. Eu só queria sugerir não que funcionou, então, a gente fuja de controles e que a gente consiga permanecer flexível. Isso. Sim, tem que ter organização, mas cuidar para não entrar na ditadura. A gente tem que fugir dos controles. Exatamente. Organização é importante, método é importante, mas controle engessa a coisa. Ricardo. A gente já tinha falado quase tudo, né? Mais do que tudo. Mas eu só, não sei, vou me focar talvez em pequenos detalhes que talvez tenham sobrado, né? A questão do espaço, no sentido das pessoas pensarem, né, também, que esse espaço, enquanto o espaço de reunião é legal, enquanto o espaço de trabalho, não sei até que ponto é legal, né? Porque você vai sair do seu local de trabalho e vai para lá, aí vai voltar,
eu não sei, nós estamos na era do teletrabalho. Então, ter um pouco isso. Reunião, realmente, para botar todo mundo aqui no Google falando, eu acho que vai ser bem complicado, né? Esse contato, assim, é mais legal. Então, basicamente é isso, em relação ao espaço. Me parece que sobrou só isso para falar. Quer andar um pouquinho do seu tempo, não? Oi? Olha só, eu acho que isso que o Luiz falou é o que mais ou menos o meu sentimento também. E acho que o que a Jaque colocou também inspira um pouco o que eu queria falar. Eu acho que a gente está vivendo uma coisa nova. Nós abrimos um espaço de diálogo aqui, que eu acho que nós temos 3 camadas de dificuldades. A primeira camada é que nós desaprendemos a conversar. De maneira geral. Às vezes a gente não sabe nem, às vezes, colocar para o outro o que está te incomodando. Então, às vezes, você é um pouco agressivo demais, às vezes você às vezes não sabe o tom, né? Porque a gente não está acostumado a conversar. A gente não está acostumado. A gente perdeu isso. A gente perdeu isso na escola, que viu o professor dizer. Está acostumado a seguir regras só, né? É a questão moral que a gente conversou na aula. Questão moral. É assim que faz, o certo é esse, e você vai lá obedecendo. Você não se coloca no processo. Então a gente perdeu essa capacidade de conversar. Depois, nós nos especializamos. É uma coisa que eu estou percebendo muito nesse laboratório. Nós nos especializamos. E nós criamos um condomínio de especialistas. Então a gente consegue conversar no nosso condomínio. A empresa não abre espaço para vocês conversarem com condomínios de outros lugares. Condomínio a gente estava falando aqui da Conlub, que cada um da Conlub fala um negócio, aqui é a mesma coisa. Eu tenho a minha abordagem, né? O Marqueiro está falando da infraestrutura, ele está falando da qualidade, ele está falando da propaganda, o outro já está falando de bancos de dados, o outro já está falando em Code Fusion, quer dizer, cada um sabe a sua língua. Agora, como é que eu consigo ouvir o outro e tentar entender o outro? É um desafio que nós vamos ter nesse novo mundo. Não tem a ver com o laboratório. A gente já vive esse desafio no Facebook. Às vezes a pessoa chega lá no Facebook, eu boto o troço, a pessoa fala um troço que é exatamente o contrário do que eu falei. Eu não concordo com você por causa disso. Mas eu estou falando isso. Eu pensei que a pessoa não leu o que eu escrevi. Mas ela quer lá dar uma trollada. Então ela quer escrever um troço, chamada trollada. Então ela escreve um troço para dizer que escreveu e você vê que não tem nada ali. A gente perdeu. E a terceira coisa que eu acho que é um desafio grande é que a gente está hoje dentro de uma nova governança. E essa nova governança tem que ser construída. Então aquela discussão. O Paulo não sabe como fazer, a gente não estabeleceu assim, vamos tomar uma decisão, então vamos pegar uma ferramenta virtual para botar a votação. O logotipo em votação. A gente não fez essa prática. Eu coloquei lá, respondendo você, que eu ia estar usando um logotipo provisório. É isso aí, eu sei disso. E eu vejo isso como um beta, o logotipo beta. Então eu acho que o que a gente tem que fazer, um pouco que a Anjo colocou? Eu acho que a gente tem que ter o seguinte, eu tenho praticado isso. Eu sempre coloco o dedo apontado para mim. É onde que eu cresço. Fulano fez isso, fulano fez aquilo. Não interessa. O que eu posso fazer diferente? O que eu posso melhorar? Como é que eu posso ajudar nesse processo? O que eu poderia escutar melhor a pessoa? O que faltou? Né? Então, naquele último encontro que nós tivemos, eu perguntei, o que eu fiz de equivocado? Que aquela coisa degringolou e eu não conseguia controlar o negócio. Eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Eu fiquei pensando. Né? Quando o Paulo veio me cobrar hoje, eu fiquei pensando, por que eu estou sendo cobrado por uma coisa que eu acho que não deveria ser? Fiquei pensando. Então a gente tem que ter um espaço interno para dizer aonde que eu estou errando, para eu poder arrumar. Se todo mundo fizer esse exercício individual, todo mundo vai chegar aqui no dia seguinte e falar, gente, eu acho que eu ontem não deveria ter feito tal coisa e acho que deveria ter feito. Aí se todo mundo faz a sua autocrítica, todo mundo avança. Porque a dificuldade que a gente tem no mundo de hoje é ninguém faz autocrítica, o problema é o outro. O problema é o prefeito, o problema é o meu chefe. Essa palavra foi detonada aí, principalmente dos políticos. Nenhum político faz autocrítica. Pois é, então eu acho o seguinte, que esse nosso processo, eu brinquei sempre, continuo brincando. Isso aqui é uma tropa de elite. Entendeu? Isso é uma tropa de elite. Por que é uma tropa de elite? Porque nós temos desafios que muita gente não quer tocar.
São muito difíceis, gente. Conversar é difícil, dialogar é difícil, comunicar é difícil, tudo é difícil. E a gente tem que ter uma motivação muito grande dentro da gente para dizer, apesar de tudo isso, eu vejo que isso é melhor do que o estágio que eu estou hoje. Porque eu vejo, pelo menos, eu estou melhor, estou me sentindo mais motivado, minha vida deu sentido. É por isso que a gente está aqui. Porque, de repente, ninguém está aqui porque vai ganhar aumento, ninguém está aqui porque vai ser promovido, ninguém está aqui por causa do plano nacional. Não tem ninguém aqui por causa disso. Todo mundo é voluntário, ninguém vai ganhar mais por causa disso. Então é por uma motivação pessoal, por ver que está acontecendo coisas que você quer participar. Então tudo isso tem que ser motivador para a gente viver esses negócios. Eu acho que a gente está caminhando, tem desafios e a gente tem que sempre colocar como a gente supera isso juntos de uma nova maneira. Então eu acho que hoje foi mais um dia importante para a gente, entendeu? E a gente apesar do não continuidade, mas acho que vale a pena. Né? Exatamente. E a gente vai continuar. Fala. Só para complementar, eu acredito que a gente realmente, como o Luiz falou, está numa nova forma de governança. Mas ele fala que a gente não tem ferramentas para isso. Eu acredito que a gente tenha sim algumas, mas a gente falta isso que você falou agora. É a gente se perguntar, né, como é que isso poderia ser feito melhor. Por exemplo, só para, acho que esclarecer, acho que a enquete que tem no Facebook é uma coisa muito legal e que poderia ter sido usada, então, na logo, por exemplo. Mas uma discussão prévia. Sim, não, eu que entendo. Ninguém participou, sim, eu etc. entendo perfeitamente, mas assim, existe sim aquela ferramenta nativa ali. Então, vamos disponibilizar. Acho que a forma de pensar que ainda está meio caminhando para esse momento novo. Acho que a gente pode sim se valer de coisas que já existem, mas numa nova forma de pensar. Talvez uma iniciativa de um concurso de logos, por exemplo, cada um apresenta a sua e submete a votação e tem alguma recompensa. Isso foi feito. Na prática isso foi feito. Não, mas só não foi votado. Sim, mas essa formulação também vai sempre ter essa. A única coisa que faltou, assim, eu acho. Falta uma motivação, entendeu? Gente, uma salva de palmas para o nosso esforço.